Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre amado Jesus estejam com todos. Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde nós postamos o nosso estudo aos domingos, às 9 horas da manhã. E de segunda a sexta é uma mensagem da Psicografia de Francisco Cândido Xavier por diversos espíritos aqui no canal do SemeaCast. Então, antes de adentrarmos o nosso estudo, que nós possamos, como de costume, limpar a nossa mente das situações que ocorreram durante o dia até aqui, mantendo no nosso pensamento o desejo de servir, de auxiliar, levar o pensamento a todos aqueles que sofrem, aqueles que necessitam do nosso amparo, porque todos nós possamos e podemos ajudá-los direcionando um pensamento de conforto, um pensamento de fortalecimento, pedindo sempre aos bons espíritos que vá em contato com todos aqueles que batem a nossa porta espiritualmente e materialmente falando. Então que nós estejamos à disposição do Cristo e dos bons espíritos a todo momento, porque Deus se manifesta através dos seus filhos e os espíritos também através das influenciações. Então que nós possamos influenciar de forma positiva, sempre deixando os nossos pensamentos equilibrados, fortalecendo, procurando mensagens espíritas, para que voltamos o nosso reequilíbrio espiritual. Dessa forma, os espíritos encontram brechas positivas e nos impulsionam na direção correta, que é a direção de servir e de amparar sempre. Que nós façamos da oração um hábito diário, fortalecendo e nos protegendo muitas das vezes de nós mesmos, dos nossos desejos, dos nossos desequilíbrios, através da prece contínua. E também oferecendo prece a todos aqueles que necessitam, que também estão lutando para se resgatar, para deixar de ter os velhos hábitos e assim construindo sempre hábitos novos, hábitos positivos, Mas com isso é necessário nos vigiar e nós também contribuímos com aquele que está no desejo de auxiliar. Como diz Jesus, faça a sua parte que o céu já faz a dele. E o céu é construído por todos nós, pelo desejo de servir, fortalecendo essa comunhão de pensamentos positivos em direção ao alto, onde milhares e milhões de espíritos estão trabalhando constantemente em prol de todos aqueles que aqui se encontram na sua reforma íntima. E recordemos que para que haja sempre uma mudança no nosso eu, é necessário nós estudar, compreender e praticar. Porque, como Jesus disse, ele não olha para nossas palavras, mas ele olha para os nossos pensamentos, que constrói as nossas atitudes, e justamente as nossas atitudes que diz verdadeiramente quem somos e da forma que agimos. Então, realmente é um trabalho constante ali, com o desejo de melhora, cada um trabalhando a situação em que está, pedindo sempre força à espiritualidade superior, e a espiritualidade superior sempre vai estar disponível, nos ajudando nas nossas necessidades. Então, continuando aqui o nosso capítulo 7 do livro Jesus no Lar, da Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O maior servidor. Antes de adentrarmos ao texto em si, vamos refletir um pouco sobre o que é ser o maior servidor. Então, Jesus, quando veio ao mundo, com toda a sua sabedoria, sendo o Filho de Deus, ou seja, o Espírito que já tinha alcançado através de outras encarnações, o mérito que ele tem hoje, ele voltou ao mundo com o intuito de ensinar, mas veio totalmente na simplicidade, nos mostrando que o valor maior que nós possamos e devemos ter é o valor espiritual, é o valor de comunhão e de auxílio àqueles que batem à nossa porta. Não que as coisas da matéria têm que ser privada, mas tem uma passagem de Jesus que diz que é muito difícil, por exemplo, nós entrarmos no reino do céu se nós não estivermos muito preparados e desapegados das questões do mundo. Porque nós chegamos no mundo hoje, conquistamos alguma coisa material e às vezes, por conta de utopias da matéria que cria aos nossos olhos, a gente desfoca da espiritualidade. Então, as reencarnações têm o objetivo de purificar o nosso espírito
para a sensibilidade espiritual e o aperfeiçoamento do espírito. Então, enquanto que as coisas do mundo às vezes nos afastam dessa presença divina e dessa presença dos bons espíritos. Então, não é que eu estou dizendo que nós não podemos ter as coisas da matéria, podemos sim ter, mas que nós devemos colocar a espiritualidade, ou seja, a nossa reforma, o nosso espírito acima das coisas da matéria, porque nós partiremos para o plano espiritual quando nós menos imaginar. Todos nós temos data e hora para voltar, onde a espiritualidade já sabe e já conhece, né? Então nós estamos aqui no mundo para nos resgatar aqueles que estão no nosso meio, nos aperfeiçoando e aperfeiçoando aqueles que batem também a nossa porta. É ensinando que nós aprendemos. Essa mensagem do maior servidor que a gente vai estudar no dia de hoje, a gente tem um exemplo de Jesus, que veio, como eu disse no começo, na simplicidade, com o intuito apenas de resgatar espíritos e mostrar o caminho, ou seja, mostrando a paz. E tem a passagem de Jesus baseada em fatos e exemplos que diz: eu venci o mundo, ou seja, eu passei por todas as questões do mundo, mas a espiritualidade, Deus, sempre esteve em primeiro lugar. Tudo que acontece na nossa vida só acontece pela permissão de Deus, né? Então, Jesus, por exemplo, tentou nos ensinar que tudo que a gente for fazer na vida, que a gente sempre pensa no nosso aprimoramento, mas também no aprimoramento do nosso próximo, de estender sempre a mão. E aí, tudo será acrescentado, ou seja, nós teremos tudo em dobro, né? A partir do momento que nós sempre pensarmos no outro, ao invés só do nosso engrandecimento, ao invés de só a gente ganhar. E no livro Obras Póstumas tem um artigo lá que o Kardec escreve, e aí os espíritos complementam também, dizendo que a maior queda do ser humano hoje é justamente por conta do egoísmo, de sempre olhar se eu estou sendo beneficiado. E nós precisamos ter o hábito de primeiro olhar se o outro está bem. É cuidando do outro que Deus e os bons espíritos cuidam de nós. E nós teremos méritos para com isso. Então, realmente, é auxiliar, é servir. Então, entrando aqui no nosso estudo, o texto diz o seguinte: presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Antes de entrar, Jesus aqui ele faz uma reflexão e depois ele adentra um texto, ele conta um texto. Nesse texto, então Jesus conta uma história para que o entendimento da pessoal da época que estava ali sentado ouvindo ele possa interpretar através dessa história e chegar a conclusões, do que realmente seria o maior servidor. Porque o homem que é muito grande na matéria, aos olhos de Deus talvez seja pequeno, enquanto que aquele que é pequeno aos olhos da matéria, aos olhos do Senhor, ele é muito grande. Então ele diz aqui, grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e, não o bastante, a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona da competição dos grupos entre si. O político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desenganando a discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em várias escolas de crença que em breve prepagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria.
A filosofia, sem dúvida, apresentava singular vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento. Mas as perturbações de que já se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis ao cérebro menos apto ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a levantar-se e a suplicar a aprovação divina em certas horas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos aqueles que se propuseram a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola moderna. Em breve, ao redor dele viçavam a saúde, a paz e a fraternidade, e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o comportamento de viver. Então, aqui na história que Jesus contou, ele cita 5 personalidades, do guerreiro, do político, do filósofo, do sacerdote, do homem simples. Onde o guerreiro veio, por exemplo, e começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos, entregando-se a corridas perigosas e sem proveito real. Todavia continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. E depois veio o político, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. E depois dele o filósofo, sobrando de volumosos alfarrábios, que dividiu o povo em variedade de escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si próprio. E depois disso também veio a filosofia, que sem dúvida apresentava singulares vantagens, destacando-se ao estímulo do pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis ao cérebro menos aptas ao esforço da elevação. E depois veio o sacerdote, punido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a levantar-se, a suplicar a proteção divina nas horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Então, aqui Jesus citou as situações de todos esses que passaram, inclusive do homem simples. Então, o homem simples ele não trouxe nada, a não ser a boa vontade, ou seja, o coração cheio de boa vontade, e guiando as mãos operosas. Não pregava doutrina, espiritualmente, todavia, nos gestos de bondade, guiando as mãos operosas, não pregava doutrina, mas rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Então, aqui, Jesus nos demonstra que o que Deus verdadeiramente olha para nós, olha em nós, é a nossa transformação, o nosso desejo de trabalho e o nosso desejo em alcançar e auxiliar aqueles que realmente estão ao nosso redor. Então, Jesus vem mostrar para nós aqui que os títulos, por exemplo, as situações de eu querer ensinar o outro, sempre que ele faça, mas eu não pratico, não ajuda, mas cria dificuldades, cria separações, cria questionamentos que não tinha necessidade. Então, às vezes é perder tempo, com relação ao tempo que nós temos. Logicamente, nós entendemos que
tudo que nós passamos até hoje nos trouxe até aqui. Mas se a gente se esforça no caminho correto, nós evitaríamos talvez grandes tombos, como diz. Cair é normal, mas sempre levantar e aprender a lição, né, do tombo que nós tomamos, tomando a direção novamente correta em direção ao Cristo. E por que o homem simples sobressaiu? Porque ele não tinha cultura, vamos supor, não tinha todo o entendimento, mas a execução dele era em cima de trabalho. Então a gente percebe que Jesus veio na simplicidade. Grandes homens começaram na simplicidade e se tornaram grandes pela simplicidade. E todas as vezes que nós quiser se tornar grande para poder passar por cima do outro, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, muitas das vezes, a questão é que aos olhos de Deus nós vamos nos tornar pequenos. E a gente precisa entender que cedo ou tarde nós vamos partir para o plano espiritual. E amanhã nós voltaremos a reencarnar novamente para refazer essa caminhada, se nós cairmos por conta disso. Então o foco principal é resgatar e reconstruir almas. Então aqui quando Jesus disse do servo simples, por exemplo, é que ele trazia no coração a bondade e o desejo de servir. Se nós temos o desejo de servir, já é grande parte da caminhada, porque a espiritualidade vai fazer com que nós enxergamos melhor e atendemos aqueles que batem à nossa porta. É estar constantemente à disposição da espiritualidade e à disposição de mim melhorar, do meu esforço contínuo na minha melhora. E o Kardec diz: reconhece o bom espírito pelo esforço que ele faz para corrigir seus maus impulsos. Então a gente precisa realmente trabalhar, porque o trabalho edifica e reconstrói nossos hábitos do passado, as nossas tendências negativas, reconstruindo positivamente. E aqui ele diz, que o simples começou a evidenciar-se, lavrando a nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos, porque através do trabalho nós criamos frutos, e Jesus diz que conhece a árvore pelos frutos. Então, eu ter muito conhecimento, por exemplo, eu entender muitas coisas, nós entendemos, nós no contexto geral, não significa que somos espíritos evoluídos. O que define o espírito evoluído é a sua humildade, é a sua humildade em servir, a sua humildade em estar no dia a dia. É por isso que os bons espíritos e Deus concedem os mundos superiores àqueles que são humildes e pacíficos. Então, se eu adornar o meu conhecimento, se tornando uma pessoa muito sábia, mas eu sempre prego em cima das outras pessoas e eu não utilizo do conhecimento que eu tenho para mim evoluir, para mim praticar e auxiliar os outros na reforma, sem pressão, sem imposição, mas realmente mostrando através do caminho, na caminhada junto com eles, como Jesus fez. Jesus não foi um espírito que só ditou e só falou, só viveu na espiritualidade. Ele reencarnou para dar o exemplo e caminhou com todo mundo, sofreu as mesmas situações que todo mundo sofre e até mais, foi para o Calvário sem dever. A exemplicidade do que Deus quer de nós é a nossa transformação em atitudes e não somente em ideologias, em palavras vãs, porque palavras o vento leva, mas atitudes representam significado. Então aqui o simples, ele transmitia a experiência, a todos que propuseram ouvi-lo. Então ele ia lá e exemplificava através da experiência. Os bons espíritos que já alcançaram, por exemplo, um grau superior de elevação, também já experimentaram aquilo que eles estão dizendo. Então é através da experiência, é a reconstrução do meu eu. Eu vivenciei, eu passei, eu sei o que eu estou dizendo. E nós, que muitas vezes conhecemos estudando, se nós não nos aperfeiçoar e trabalhar em nós, aquilo que acreditamos e temos certeza que está certo, nós somos culpados duas vezes. Porque primeiro eu sabia, segundo eu não fiz esforço para melhorar. Então reconhece uma pessoa boa pelos frutos dela e não pelo que ela diz. Uma pessoa humilde, ela não reconhece a sua própria humildade. Ela é reconhecida por terceiros, por visão de terceiros, mas a pessoa em si não, ela não reconhece isso. Mas então é nós realmente trabalharmos constantemente, todos nós, pela nossa melhora, pela melhora do nosso mundo, do nosso país, pela melhora daqueles que estão ao nosso lado.
E os espíritos que nos perseguem no plano espiritual, eles olham as nossas atitudes. E através das nossas atitudes que nós redirecionamos aqueles que nos perseguem. E aqui na passagem ele complementa, né? Falando que o simples aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde, a paz e a fraternidade e as bênçãos do serviço. Então, o serviço ele tem a bênção de nos aprimorar, né? De nos fazer que nós trabalhamos o nosso eu de forma inconsciente, muitas das vezes. Então, aonde nós hoje achamos chato, né? Tipo, não gosto de onde eu estou, a gente tem a aprender, a tendência a aprender. Então, todos nós estamos em fase de evolução. Deus nos trouxe para essas encarnações, para nós resgatar, como nós já dissemos, e o aprimoramento do espírito, o nosso próprio aprimoramento e aperfeiçoamento, né? Então, como nós dissemos, o planeta ele está em evolução, tudo está em evolução e nós também estamos em evolução. Só que a nossa evolução ela é uma evolução moral, né? Ela precisa ser uma evolução moral, porque o mundo dos espíritos é destinado aos simples e pacíficos. E nós nos resgatamos com as pessoas que nos prejudicamos no passado. E aqui ele continua. Com o propósito de trabalho e de educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdote era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Então, aqui ele está dizendo que todas as experiências do que os outros passaram até aquele momento foi difundida agora pelo homem simples. Então, eles compreenderam, né, que tudo aquilo que passou precisa da simplicidade para que seja executada e tenha a sua amplitude normal e geral. Então, continuando o texto, ele diz: calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então aqui Jesus nos ensina, né, na questão da simplicidade, que é servir, estar à disposição de auxiliar o próximo quanto tanto possível, aqueles que batem à nossa porta. Sempre fazer prece, né, constante, pedir intercessão dos bons espíritos para que vá em contato com aqueles que sofrem, com aqueles que estão em situações difíceis. Então aqui a gente entendeu que o maior servidor é aquele que faz a vontade de Deus, né? Exemplificando no auxílio do seu irmão, auxiliar sempre, ajudando aqueles que passam pelo nosso caminho, né? Nós entendemos que todos aqueles que passam pelo nosso caminho, direto ou indiretamente, nós já tivemos talvez contato em outras encarnações. Sempre acreditar em Jesus, acreditar nos bons espíritos, acreditar na nossa vida, que nós estamos aqui não é à toa, nós temos uma missão, e essa missão é resgatar-nos para que nós nos tornamos melhores, auxiliar aqueles que estão ao nosso derredor e depositam confiança em nós, é lutar constantemente pela nossa melhora, esforçar pela nossa melhora, e estar sempre à disposição e se colocar à disposição dos bons espíritos, para que os bons espíritos utilizam nós como se fosse uma ferramenta de auxílio àqueles que estão mais necessitados. Então Jesus espera de todos nós, que nós sejamos humildes, que nós passamos a compreender, passamos a aceitar a vontade de Deus. Pedimos sempre a Jesus todas as manhãs que Jesus nos direciona na direção certa, porque Jesus nos mostra o caminho, mas nós que temos que tomar a ação. Então, no final das contas, temos o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões, para tomar as nossas correções, mas a espiritualidade sempre vai estar ali nos apoiando, nos incentivando no caminho correto. Mas para isso é necessário que nós nos esforçamos e sim conectar com o Pai, com o Divino Mestre, com os bons espíritos que sempre estão à disposição. E fazer a prece constante no nosso lar, para que o nosso lar esteja em equilíbrio, que nós conseguimos trazer boas reflexões para aqueles que vêm ao nosso encontro, é construir mesmo
um campo magnético positivo a todos aqueles que vêm até nós e aqueles que batem a nossa porta. Então a mensagem de hoje é que nós façamos a nossa mudança em cima de prática, em cima de atitudes, né? Então a mudança geral do mundo vai acontecer quando todos nós colocarmos a teoria na prática, né? Então os ensinamentos de Jesus em execuções diárias e em atividades diárias, e fazer com que aquilo realmente se materialize, o reino dos céus, através das nossas boas ações. Esse foi o nosso estudo da noite de hoje, do nosso capítulo 7. Fiquem todos na santa paz de Deus. Até a próxima. Muita paz.